Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 Liturgia referente ao dia 27 de dezembro de 2022, terça-feira. É a festa de São João, apóstolo e evangelista. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou aqui mostrando. No rito da celebração temos o Glória, o prefácio do Natal e o ofício da festa. Antífona da entrada. Foi João que na ceia repousou sobre o peito do Senhor. Feliz o apóstolo a quem foram revelados os segredos do reino e que espalhou por toda a terra as palavras da vida. Oração do dia. Ó Deus, que pelo apóstolo São João nos revelastes os mistérios do vosso Filho, tornai-nos capazes de conhecer e amar o que ele nos ensinou de modo incomparável. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura da primeira carta de São João, capítulo 1, versículos do 1 ao 4. Caríssimos, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, de fato a vida manifestou-se e nós a vimos e somos testemunhas. E a vós anunciamos a vida eterna que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas para que a nossa alegria fique completa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial. É o Salmo 97, versículos 1 ao 2, 5 ao 6, 11 ao 12, refrão 12a. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Deus é Rei. Exulte a terra de alegria e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra. E assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Uma luz já se levanta para os justos e a alegria para os retos corações. Homens justos, alegrai-vos no Senhor, celebrai e bendizei seu santo nome. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Repitamos. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho agora. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos. Vos louva o exército dos vossos santos mártires. Vos louva o exército dos vossos santos mártires. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 20, versículos do 2 ao 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo
e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à primeira reflexão, que está no livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. Vejamos o que diz o texto. João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, era pescador de Betsaida e discípulo de João Batista. Este o encaminhou a Jesus, o Cordeiro de Deus. Jesus escolheu João para compor o grupo dos apóstolos, dentre os quais João se tornou um dos membros mais ativos. A ele Jesus confiou vários encargos e lhe fez importantes confidências. Com seu irmão Tiago e com Pedro, formou o trio privilegiado, a quem Jesus convidou para momentos especiais como a transfiguração e a oração no Monte das Oliveiras. João é considerado o autor do quarto evangelho, no qual acentua a manifestação de Deus ao mundo na pessoa de Cristo. Jesus é o Filho de Deus e, como tal, se apresenta mediante seus solenes. Eu sou o bom pastor, a verdadeira videira, o pão da vida, a ressurreição e a vida. Atribuem-se a João 3 cartas da Bíblia. Vamos agora à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Viu e acreditou, João 20, versículos do 2º ao 8º. Os ícones orientais da ressurreição de Cristo, em grego anástasis, mostram claramente o túmulo vazio e a pedra rolada. Mas um detalhe chama a atenção. As bandagens, em grego taotônia, que haviam envolvido o corpo de Jesus, não foram desmanchadas nem dobradas, como dizem algumas traduções, mas se mostravam frouxas, estendidas, em grego keimena. No ícone bizantino vê-se claramente um casulo vazio, de onde voara a borboleta de volta à vida. O Cristo Senhor ressuscita sem desmanchar seu invólucro de linho, mirra e aloés. Foi isto que João viu e acreditou. Doravante os apóstolos pregarão: não podemos calar o que vimos e ouvimos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. O que vimos com nossos olhos, nós vô-lo anunciamos. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículos 1 e 3. A simples visão do túmulo vazio não bastaria para levar à convicção da ressurreição de Cristo. Mas a evidência de que Jesus passara através das bandagens, sem as desmanchar, deu-lhes a certeza de que ainda lhes faltava. Neste evangelho, vão lado a lado Pedro e João, a instituição e o carisma. João, bem mais jovem, corre mais rápido e chega primeiro, mas não entra, reconhecendo a precedência de Simão Pedro, que Jesus havia postado à frente dos 12. E é de João, autor deste texto, o ato de fé que brota do insight despertado pela inesperada visão das bandagens acamadas no solo, tornadas sólidas e firmes pelos aromas 100 libras, mais ou menos 30 quilos, trazidos por Nicodemos para o embalsamento de Cristo. Uma frase de Jesus: bem-aventurados os que não viram e contudo creram, João 20, versículo 29, tem sido insistentemente usada por aqueles que apregoam uma fé quimicamente pura, uma fé que dispense sinais e milagres. Ora,
Se esses sinais que falam à visão e aos outros sentidos fossem inúteis, o próprio Senhor não teria devolvido a vista aos cegos nem ressuscitado Lázaro. Deus sabe que nós somos humanos e às vezes hesitamos na nossa fé. Acabamos dependentes de sinais. Por isso mesmo, entre santos e entre pecadores, ele sinaliza sem reservas, com demonstrações de seu poder e de seu amor. Se os racionalistas, aqueles que enfatizam dados sobre a razão, torcem o nariz para os milagres, tanto pior para eles. Enquanto isso, na esteira de João e Pedro, que não deram ouro nem prata ao aleijado da Porta Formosa, mas lhe devolveram a capacidade de caminhar, o povo simples aceita com alegria todos os milagres que Deus dá, tanto melhor para eles. Orai sem cessar, irmãos e irmãs, venha em socorro a minha fé. Marcos capítulo 9, versículo 24. Agora temos uma biografia do santo. Eu pesquisei no site da TV Rede Século XXI, rs21.com.br. Vocês podem acessar os meus endereços eletrônicos, porque nele vocês encontrarão a liturgia da palavra e biografia dos santos. Meus endereços são blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, YouTube Paulo Roberto Maciel. Temos o Instagram, Paulo Roberto Maciel 6/ e o facebook.com/, Paulo Maciel da rádio. Santo do dia 27 de dezembro, São João Apóstolo. São João foi o único apóstolo que esteve com Jesus até a sua crucificação. Ele é conhecido como discípulo que Jesus amava. O santo era filho de Zebedeu e irmão do também discípulo Tiago Maior. Foi pescador assim como seu pai. João era um dos 4 discípulos que mais participaram do cotidiano de Jesus. Tiago Maior, Pedro, André e João. Foi encarregado de muitos encargos, de muitos afazeres, muitas tarefas, e esteve presente em quase todos os momentos narrados na Bíblia. Presente na última ceia durante o processo todo, sendo o único na hora final. Na cruz, Jesus lhe confiou a tarefa de cuidar de sua mãe Maria. Depois do Pentecostes, João pregou em Jerusalém, indo com Pedro para Samaria. Mas depois foi viver em Éfeso com a Virgem Maria. Foi nessa cidade que foi mentor de muitas igrejas. Porém, durante o império de Domiciano, João foi preso. E, como conta a tradição, foi jogado em um caldeirão de óleo fervente, saindo ileso, vivo e sem nenhuma queimadura. Foi então exilado na ilha de Patmos, na Grécia. Lá escreveu o 4º evangelho, o Apocalipse e as epístolas aos cristãos. Conta-se que João morreu com 90 anos, depois de tanto sofrimento pelas perseguições. O evangelho que escreveu mostra Jesus em comunhão e meditação, não apenas em ação como os outros. São João Apóstolo, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá, creia. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os protestantes. Não importa a pronúncia. O significado é o mesmo. Do aramaico dialeto de Jesus para o português significa vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor. É a segunda vinda de Jesus. Essa definitiva, quando haverá a definição da nossa situação eterna. Muitos irão para a vida eterna e muitos irão para o tormento eterno, infelizmente. Quem for para o tormento eterno foi orgulhoso, arrogante e não teve humildade aqui nessa passagem efêmera pela terra. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, minhas iniquidades.
pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. Perdão, Senhor, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Obrigado.